as águas barrentas do rio Nilo, comendo a lavagem que sobrava da mesa dos faraós. Mas mesmo assim, havia um grupo dentro daquele povo, de quase 2.710.000 almas, que não se curvava diante dos deuses do faraó. E são esses que conquistam o coração de Deus, até que Deus levanta no meio dessa nação um homem, por nome Moisés, e dá a ele a graça de ser o grande líder, que vai arrancar o povo do Egito e provocar o grande êxodo. E quando esse homem consegue tirar o povo daquela terra, no meio do deserto, o Senhor fala com ele várias vezes. Existem várias audiências. Em uma audiência de Moisés com o Senhor, que durou 40 dias e 40 noites, o Senhor dá a ele tábuas da lei. Quando ele desce daquele monte e vê os homens adorando o bezerro de ouro, o Senhor pede para que ele volte para o monte. Ele quebra as primeiras tábuas, e mais uma audiência de mais 40 dias e 40 noites, e o Senhor dá a ele novas tábuas. Junto com essas novas tábuas, o Senhor dá a Moisés uma direção. O Senhor, por piedade, deve ter falado com ele: Moisés, o meu povo passou quase 5 séculos na terra do Egito, e parece que 500 anos foi o suficiente para eles perderem a direção da adoração. Vendo o povo do Egito adorar os seus pseudos-deuses, Marduk, Azera, Astarote, Baal e tantos outros mais, vendo que esses deuses tinham casa, vendo que tinha uma direção, o templo de um ficava ao norte, o outro ao sul. Quando eu tirei o povo do Egito, eles estão no meio do deserto, na península do Sinai, eles não sabem para onde adorar. Eles precisam de algo onde eles possam fincar a fé deles. E para não destruí-los, eu te dou um modelo do céu. Faça para mim um tabernáculo. E quando o Senhor dá a direção para Moisés construir o tabernáculo, que é uma réplica fidedigna daquilo que tem no céu, Moisés vem construindo com o povo. Após o tabernáculo estar construído, preste atenção, do meio das 12 tribos, o Senhor escolhe uma tribo para ser a sua tribo sacerdotal. E essa tribo sacerdotal tem nome: tribo de Levi. Qual é o nome que eu disse, igreja? Pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Acotovela o seu irmão de novo. Tem gente que nem se mexe. Acotovela o seu irmão, vai lá, assembleiano. Diga para o seu irmão: você conhece a tribo de Levi? Diga: se não conhece, prepare para conhecer, porque você é herdeiro dessa tribo. É a tribo dos adoradores. É a tribo daqueles que não tem vergonha de adorar a Deus de manhã, de tarde, de noite. É a tribo que adora a Deus com a boca, com os pés, com as mãos, com o corpo. É a tribo que sai da terra quando é preciso e traz o céu para a terra quando é preciso. Eu quero saber se tem alguém aqui que ainda é um adorador de verdade. Tem? Então dê mais um grito de glória aí, por favor. Isso, está começando a esquentar. Agora imagine você que esta tribo de Levi, o Senhor os separa em 4 grupos. Quantos grupos, igreja? Da tribo daqueles que nasciam levitas, o Senhor escolheu 4 grupos, porque a tribo de dos levitas torna-se uma tribo especial. A tribo de Levi torna-se uma tribo diferenciada, porque eles vivem para trabalhar com o Senhor dentro do seu tabernáculo. Eu descobri que a tribo dos levitas, ou os levitas em si, eram separados em 4 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos levitas natos, aqueles que nasciam com o sangue dos levitas, aqueles que vinham daquela herança digna que o Senhor disse que ele era a própria herança dos levitas. E olha que coisa linda, bastava ser levita de sangue para você poder caminhar e perambular por aqueles alpendres do sagrado templo. Nenhum daqueles da tribo de Israel podiam fazer isso, mas os levitas tinham uma chancela, tinham a promessa e a marca. Eles podiam caminhar ao redor do santuário, mas também parava por aí. Para subir a escadaria do átrio, não bastava ser levita, tinha que ser um levita preparado, que estudava dos 5 anos até os 13 anos de idade, as sagradas escrituras por Moisés, agora escrita. As sagradas escrituras que continham o Pentateuco, que estava sendo escrito naquele tempo, e o livro dos próprios levíticos. Imagine você que a criança preparada para isso, quando atingia a idade de 18 anos, chegava a subir a escadaria do templo, e na escadaria do templo era consagrado a levita mor, ou seja, ele ia além do sangue, era um levita escolhido, e ele então, quando entrava no átrio, dedicava-se ou à música, ou à sacracidade da pia de bronze, ou como um escriba e escritor. Então, não bastava ser levita para ficar tão próximo do Senhor, tinha que ser um levita dedicado. Essa é a segunda graça. A primeira graça são os levitas de sangue, o segundo são os levitas mor. Mas uma vez que a pessoa chegava no átrio, ela olhava para o segundo compartimento do templo, que era o lugar santo, e lá no lugar santo havia pias, ou melhor, havia ali naquele lugar altares de sacrifício, o menorá com as suas lâmpadas acesas, a mesa do pão da proposição. E olha que lindo,
mesmo sendo um levita mor, não podia se atravessar para o segundo nível, tinha que se preparar para isso. E aí então o menino estudava de 18 a 30 anos de idade, e quando chegava a idade de 30 anos, ele tinha a certeza de que ele então poderia estar ali, porque aí ele era consagrado a sacerdote, e o sacerdote rompia o átrio e entrava no Santo dos Santos. Mas também, quando chegava no Santo dos Santos, havia uma barreira, ou melhor, no lugar santo, havia uma barreira que era um véu chamado véu do templo, que pesava 1 tonelada. Este véu separava os homens daquilo que era mais sagrado em Israel, que era uma tal arca da aliança que Deus deu a Moisés para construir, algo que representava o trono daquele que está sentado entre os querubins. A arca da aliança não era apenas uma caixa de madeira pintada de ouro, a sua tampa era toda sagrada, era um propiciatório feito de ouro batido, com 2 querubins sobrepostos em suas asas, ou seja, era aquilo que Moisés enxergou no céu como sendo o trono de Deus, porque Deus se assenta entre as asas dos querubins. Todavia, para entrar atrás daquele véu, não bastava ser levita, não bastava ser levita mor, não bastava ser sacerdote, a pessoa tinha que ter um nível maior, que era o sumo sacerdote. Repita comigo: sumo sacerdote. Não ouvi, eu acho que eu ando meio surdo, diga de novo. Sumo sacerdote. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? O que é que isso tem a ver com línguas estranhas? Calma, que você já vai entender. Imagine você agora, que somente um homem podia atravessar aquele véu do templo. E ao atravessar o véu do templo e colocar o sangue nos 4 cantos daquela arca, dar 7 passos para trás, isso vestido de uma indumentária completamente sagrada, que deixava todo o seu corpo coberto. A única parte do corpo do sacerdote que ficava descoberta era a palma de suas mãos e o seu rosto. Todavia, as suas mãos vinham manchadas em sangue, e o sangue era uma espécie de proteção para as mãos, e o seu rosto era fechado com aquela barba e parte da mitra que caía sobre as suas orelhas. O corpo do sacerdote era fechado ao entrar dentro daquele lugar, mas uma vez que ele ali dentro entrava, ele estava diante daquele que fez os céus e a terra. Nós conhecemos por inferência e por experiência bíblica que Deus descia naquele Santo dos Santos apenas uma vez em cada ano, e quando o Senhor descia, havia uma comoção e um temor sobre o povo. Também pudera, só um homem podia chegar ali. Olha que equação linda o Senhor me deu agora. Milhares de levitas podiam caminhar ao redor do templo, algumas centenas podiam ir ao átrio, algumas dezenas iam ao lugar santo, mas só um chegava no Santo dos Santos. Será que a igreja entendeu? Eu vou repetir: milhares podiam ficar ao redor do templo, mesmo sendo especiais, mas só algumas centenas iam até o átrio. Dessas centenas, algumas dezenas chegavam até o lugar santo, mas só um chegava no Santo dos Santos. Eu abro um parênteses aqui no meio dessa pregação, porque o Senhor me tocou para perguntar a esses que aqui estão nesse centenário das Assembleias de Deus: você está satisfeito com o que tem daquilo que nós chamamos de carisma e dons do Espírito? Você está satisfeito com a vida pentecostal que você tem, com esta vida domingueira que você se prepara no domingo com aquela roupinha de ver Deus, senta nos bancos da sua igreja, abre a harpa cristã, ouve uma palavra, ouve uma pregação e daqui a pouco volta para sua casa? Ou você é um daqueles que, como quando novo convertido, tem sede, tem fome daquilo que é sobrenatural? Ou você é um daqueles que cresceu como eu, lendo livros e ouvindo pregadores que incendiaram meu coração, e que todos os dias ao ver diz assim: Senhor, eu quero chegar lá, eu quero estar mais perto de Deus? Eu gostaria de saber se existe alguém aqui que gostaria de ir onde ninguém foi ainda. Tem alguém? Então dá mais um grito de glória. Imagine você que milhares podiam estar perto, centenas estavam um pouquinho mais perto, dezenas se aproximavam, mas só um ficava cara a cara com Deus. E me subiu um arrepio pelo alto da coluna aqui. Imagine você saber que é o único homem em Israel que pode ficar face a face com Deus, ouvir a voz de Deus, porque depois que Deus descia naquele lugar, sentiu o perfume do sangue, analisava o sacerdote dos pés à cabeça, que estava 7 passos atrás de Deus, o Senhor abria a sua boca e dizia: avise ao povo que haverá um ano de paz, haverá um ano de prosperidade, haverá um ano de cura. Esse ano eu estarei no meio do meu povo.
Aleluia. Quando eu era menino, pastor Jonatas, lá no meio do mato onde eu moro, o professor da escola dominical uma vez foi falar sobre o sumo sacerdote. E ele disse que o sumo sacerdote, quando entrava atrás do véu do templo, amarrava uma corda na cintura dele. E procurei na Bíblia, existe. E naquele dia ele diz, isso era porque caso o sacerdote ou o sumo sacerdote morresse lá dentro, porque não podia apresentar diante do Senhor de qualquer maneira, para ninguém entrar lá, ele era arrastado para fora. Então eu comecei a estudar e nunca na história do povo hebreu houve uma morte no Santo dos Santos. Nenhum homem era maluco de entrar na presença de Deus com a vida